Olá, irmãos! Começamos mais um culto online da nossa igreja, Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa. É uma alegria podermos mais uma vez estarmos aqui separados, mas reunidos, cada um de nós, irmãos em Cristo, parte dessa família que é a Igreja do Senhor, parte dessa comunidade local que é a Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa, e estarmos nesse momento elevando ao Senhor a nossa adoração, cada um na sua casa, separados pelas circunstâncias, mas unidos pelo amor de Deus. É uma alegria, de fato, podermos fazer tudo isso. Eu quero convidar os irmãos a colocarem-se nesse momento num espírito de adoração, num espírito de louvor a Deus, para que nós exaltemos o nome do nosso Senhor, que continua sendo o nosso Senhor mesmo nessa situação em que nós nos encontramos. E eu gostaria de começar então esse nosso culto com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, ó Pai, porque tu és majestoso, magnífico, Criador de todas as coisas. E o Senhor, ó Deus, é também o Deus amoroso, o Deus que se importa conosco, Deus que ouve as nossas petições e que inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Nós louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor, crendo e confiando no que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Deus, que neste momento de culto, ó Pai, o Senhor seja exaltado no coração e nos lares de cada pessoa, ó Deus, e que assim, ó Pai, o testemunho da sua glória e do seu amor brilhe, ó Deus, através dos teus filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20 e 21, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória, que Ele seja louvado, que o nosso grande Deus receba toda a adoração do seu povo. Vamos louvar o nosso Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu
Irmãos, nesse momento nós vamos fazer um período de oração, nós vamos falar com o nosso Deus. Nós estamos passando por uma situação que é uma situação que traz aflição, que traz angústia, que traz medo, e nós sentimos essas coisas, e não é de maneira alguma errado que o crente sinta essas coisas, mas o crente tem onde depositar as suas angústias e as suas aflições. Nós as depositamos aos pés do nosso Deus. E é isso que nós faremos agora. Nós vamos entregar ao Senhor a nossa ansiedade, os nossos problemas, nós vamos colocar aos pés dele, confiando que o Senhor lidará com todas essas situações da melhor maneira possível, porque a palavra de Deus nos promete isso. Ela nos diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E nós confiamos que ele tem cuidado de nós. E por isso, com essa fé, nós colocamos em oração as nossas angústias e as nossas aflições aos pés do Senhor. Colocamos para que ele lide com elas. Então vamos orar, queridos. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse período, não é de pandemia, mas nos abençoe também em relação a todas as situações que nos afligem, como corpo, como pessoas também, nos nossos aspectos individuais, mas também nos nossos aspectos comunitários e nos nossos aspectos também em termos de sociedade mais ampla. Pedir que o Senhor abençoe e que a sua justiça, a sua paz, o seu amor se manifestem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós confiamos em Ti, Pai. E a semelhança, ó Deus, de tantos nas Escrituras que se aproximaram do Seu trono de glória com seus pedidos, ó Deus, de maneira humilde, mas confiante, nós também fazemos isso. Nós nos aproximamos do Senhor, ó Deus, pela fé que temos no sangue de Jesus Cristo, que nos dá esse acesso. E colocamos, ó Pai, aos seus pés as nossas petições, a nossa ansiedade. Colocamos no controle do Senhor, ó Pai, cada uma das situações que nos afligem. Como igreja, ó Deus, como povo Teu, nós elevamos, ó Pai, uma oração ao Senhor, um clamor, ó Deus, não só por nós ou pelos nossos irmãos na fé, mas por todos os seres humanos, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, estão sofrendo com o medo da doença e com a forma tão violenta com a qual ela tem nos atingido, especialmente em nosso país, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Nós clamamos que o Senhor tenha derrame a Sua graça sobre nós e que sejamos, ó Deus, poupados, ó Pai, de alguma situação ainda mais terrível do que essa, ó Deus. Nós confiamos, ó Deus, no Teu amor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é o Rei, mas também, ó Deus, de maneira humilde e amorosa, colocamos diante do Senhor, ó Pai, os nossos corações pesarosos por conta de toda essa situação da pandemia que nos assola. Também, ó Deus, lançamos, ó Pai, na Sua direção, ó Deus, as nossas angústias em relação à economia, ó Deus. Tantas coisas, tantas provisões, tantos compromissos, ó Deus, que exigem de nós a saúde financeira, ó Pai. E nós olhamos toda a situação terrível pela qual o nosso país está passando e não sabemos, ó Deus, como será o dia de amanhã, mas nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas preocupações, porque o Senhor mesmo prometeu, ó Pai, que não nos deixaria faltar. Se buscássemos o Teu reino, estas coisas, ó Deus, nos seriam acrescentadas. Então, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, junto ao clamor de que o Teu reino venha sobre nós. Nós também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida dos nossos irmãos que estão doentes, ó Deus, que estão enfrentando situações na sua saúde, que a Sua mão, ó Pai, a Sua mão curadora, ó Deus, esteja sobre a vida deles, que também o Senhor, ó Deus, o Teu Consolador, ó Pai,
cuide do coração de cada um, cuide dos familiares e que possam, ó Deus, no momento do vale da sombra da morte, enxergarem, ó Pai, o Senhor que nos conduz e cujo cajado e a vara nos consolam, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja presente de maneira especial, que a sua graça seja de maneira especial perceptível por essas pessoas e que elas possam aprender, ó Deus, também a confiar no Senhor, ó Pai. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos salvar nas nossas aflições. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nesse período de pandemia, nós temos meditado no livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro importante para esse momento, porque ele fala do período do exílio, não é? Enquanto as pessoas estavam, né, as pessoas do povo de Deus estavam exiladas, estavam distantes de Jerusalém, distantes do templo, e estavam vivendo na Babilônia. Então, há uma certa semelhança com o que nós vivemos agora, não é? Não no sentido apenas de que nós estamos afastados do nosso local de culto, como eles também estavam do local de culto deles, mas também no sentido de que nós vivemos numa realidade de exílio, porque nós vivemos sob tantos outros poderes, né? Nessa Babilônia que nós vivemos, e o reino de Deus, que já se manifesta e do qual nós já experimentamos, se manifestará de maneira plena num dia. Então nós estamos nesse aguardo de estarmos no tabernáculo de Deus com os homens, não é como fala lá em Apocalipse, de estarmos na presença de Deus, de estarmos na Jerusalém, na nova Jerusalém. Então a expectativa do povo exilado é um pouco a nossa expectativa também. Meditar no livro de Daniel é meditar na nossa vida também, né, em qualquer momento, mas especialmente neste momento de pandemia e de afastamento que nós estamos vivendo. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 2 de Daniel. É um capítulo bem longo, não vou lê-lo inteiro, mas eu quero convidar os irmãos a fazer isso depois. Leia o capítulo todo para perceber alguns detalhes que nós não vamos abordar aqui e estudar mesmo, né, se aprofundar mais no que a palavra de Deus está nos falando. Então nesse momento nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E depois nós vamos ler mais alguns versículos à frente. Diz assim a palavra de Deus: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que ele significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois não sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim.
Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Muito bem, olha só o que está acontecendo nessa história aqui. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele acredita que esse sonho tem um significado. Então ele chama os seus sábios, os seus magos, os seus conselheiros, os encantadores, os astrólogos, chama esse povo todo e pede para que eles interpretem o sonho. Mas, para não correr o risco deles darem uma interpretação qualquer, ele faz uma exigência, que eles digam qual é o sonho. Eles têm que falar qual é o sonho para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não ia contar para eles qual era o sonho. A ideia parece um pouco maluca, mas na verdade era uma boa ferramenta para ele desafiar os magos a falarem verdade, né? Que eles estavam de fato sabendo o que o sonho queria dizer, ao invés de ficar inventando significados para Nabucodonosor. E a resposta que os magos dão a Nabucodonosor nesse momento é muito interessante, e dela nós podemos tirar algumas coisas muito importantes para o nosso entendimento do livro de Daniel. Veja, eles vão falar para o rei: olha, ninguém faz isso, nenhum rei nunca pediu isso para ninguém, nenhum mago pode fazer isso. E aí no versículo 11 eles dizem: o que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Olha só essa fala dos magos. Só os deuses podem interpretar, podem descobrir o que você sonhou e interpretar. E eles não vivem entre os mortais. Que interessante isso. Porque o rei babilônico, ele era, de certa forma, uma figura divina. No próximo capítulo, fala que o rei Nabucodonosor fez uma estátua e pediu que todos o adorassem. Então há esse aspecto de divindade no rei babilônico. Quando os magos falam: olha, você está pedindo a nós que interpretemos esse sonho, que você não fala, mas se você não fala e nós adivinharmos esse sonho, é uma tarefa que só os deuses podem fazer. Você é divino, então você que interprete. De certa forma, eles estão fazendo uma argumentação para conseguir fazer com que Nabucodonosor mude, né, o seu propósito de matar aqueles que não dissessem qual era o sonho dele. Então eles jogam para Nabucodonosor de volta, né? Você é o rei, você que teve o sonho, você precisa contar pra gente sim trazer uma interpretação, mas adivinhar ninguém pode fazer isso a não ser os deuses, e eles não caminham entre os mortais. Eles não caminham entre os mortais. Bom, Nabucodonosor fica muito bravo, manda executar todo mundo, aí vão lá os encarregados atrás dos sábios para matar. Arioque, que era o comandante da guarda do rei, vai atrás de Daniel, né? Os homens todos vão lá, os encarregados vão lá para pegar Daniel, e Arioque já estava pronto para matar os sábios da Babilônia, e aí Daniel, diz o texto, dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, fala no versículo 14. E qual foi a sabedoria de Daniel? Foi perguntar para Arioque, né? Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Versículo 15. Por que o rei emitiu um decreto tão severo? E aí Arioque explicou o motivo para Daniel. E aí Daniel pediu ao rei, foi até o rei e pediu ao rei que lhe desse um prazo para interpretar o sonho. Me dê um prazo que eu vou fazer exatamente o que o Senhor está pedindo. E aí ele vai se encontrar com os seus amigos para orar, não é? Então ele encontra Ananias, Misael e Azarias, eles oram. Mas veja só, Daniel reúne com eles, ora, pede que o Senhor tenha misericórdia, que revele a eles o mistério do sonho do rei e também a sua interpretação. E isso acontece. E aí Daniel louva a Deus. Entre os versículos 20 e 23 estão aí o louvor de Daniel. Olha o que ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que devem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas. A luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Esse louvor de Daniel parece ser um louvor só porque Deus revelou, mas não é só por isso. Ele diz:
Tu mudas a estação e as épocas, destrona reis e os estabelece. E isso tem tudo a ver com a própria interpretação do sonho que Daniel traz. Porque Daniel vai diante do rei e diz qual era o sonho do rei. E qual era o sonho do rei? O rei sonhou com uma estátua. Uma grande estátua, né? O rei sonhou com essa grande estátua. E a estátua, ela era formada dessa forma. Ela tinha uma cabeça de ouro. Ela tinha peitos e braços de prata. Ela tinha o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, uma estátua que era dessa maneira: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí Daniel disse que viu esse sonho, que entendeu qual era o sonho, fala para o rei que o sonho era esse, adivinhando qual era, mas ele disse que tem mais uma coisa no sonho, que era que uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, lá no versículo 34, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Essa era a visão que o rei teve. Esse foi o sonho que o rei teve. E Daniel teve o sonho, teve a visão do sonho e teve a interpretação. E com isso ele louva a Deus. Por que Daniel louva a Deus? Porque essa interpretação desse sonho era um alívio para Daniel. Era um alívio também para o povo de Deus. Porque lembrava da esperança do reino de Deus. Lembrava a esperança do reino de Deus. E com isso Daniel eleva um louvor a Deus e louva depois de saber qual é o sonho. Por quê? Porque Daniel diz para Nabucodonosor que esse sonho era sobre o futuro. E ele falava sobre os impérios que viriam. E primeiro era o império de ouro, que era do próprio Nabucodonosor. Depois o império inferior a ele, que era o de prata. Depois um ainda inferior, o de bronze. E depois um muito forte, que destrói tudo, como o ferro, mas ainda inferior. E este, por causa de alianças políticas, por isso o ferro e o barro, seria destruído. No tempo desses reis acontecerá algo que todo esse poder humano será destruído. Eu sei que muitos dos irmãos já viram várias interpretações sobre qual império é cada um, e alguns até projetando qual seria a realidade, então, do momento em que Deus se manifestaria, não é, na nossa... o final dos tempos, né, aconteceria com esse reino que ele fala, e esse reino que é essa pedra, não é, da qual ele fala. E eu sei que muitos já interpretaram isso, mas eu não quero caminhar por esse caminho hoje. Isso é uma coisa muito importante que nós poderíamos até fazer um estudo, mas não quero caminhar por aí hoje. Eu quero que nós pensemos nessa figura, no que isso significou para Daniel. Porque Daniel estava distante na Babilônia, longe da casa de Deus, longe do templo, longe de Jerusalém. E lá Deus se manifesta. Lembra lá do que os magos falaram para o rei? Os magos falaram assim: olha, o que tu estás pedindo, nenhum homem pode fazer, só os deuses podem fazer, e ele não vive entre os mortais. Mas o judeu acreditava que Deus habitava no meio deles. O judeu acreditava, sim, que Deus morava no meio do povo. Desde a época do deserto, quando eles moravam em cabanas, eles tinham o tabernáculo, uma cabana para Deus. Quando o hebreu no deserto acordava e saía da sua cabana, e ele olhava e via o tabernáculo, ele falava: ali está a casa de Deus, onde a minha casa também está. Tanto que o acampamento no deserto era feito ao redor do tabernáculo. Tinha um tabernáculo no meio e o acampamento ao redor, porque Deus habita no meio do povo. Deus está lá no meio do povo. Quando se constrói o templo, quando Davi tem essa vontade de construir o templo e resolve construir o templo, Davi diz: olha, como é que eu posso habitar num palácio e a arca de Deus habitar lá numa cabana, numa barraca? Vamos fazer um palácio para Deus, vamos fazer uma casa para Deus. Então havia essa ideia da presença de Deus no templo. Mas nesse momento, Daniel não está perto do templo. E quando os magos dizem: os deuses não caminham entre os mortais, e com isso até desafiando Nabucodonosor, os deuses não caminham entre os mortais, talvez o hebreu pudesse falar isso também. Olha, Deus costumava morar no nosso meio, mas nós estamos longe da casa dele. A casa dele foi destruída por vocês. Então ele habitava entre os mortais, mas ele não habita mais.
Mas veja como Deus se manifesta, porque Daniel sabia que não é uma casa, um templo que pode conter a glória de Deus, mas Deus é glorioso sobre toda a terra. Nem os céus podem conter Deus. Deus está em todos os lugares e Ele reina em todos os lugares. Quando Deus se manifesta para Daniel, quando Deus mostra para Daniel o sonho e mostra o significado, a interpretação para que ele vá lá e dê para o imperador, ele não está apenas dizendo que está com Daniel, ele está falando, eu reino. Eu não morava naquela casa pura e simplesmente. Eu habito todas as coisas. Eu estou aqui. Eu reino. O meu reino é a palavra final. Você pode olhar aí para esse rei, mas esse rei é a cabeça de uma estátua que será destruída. Porque o meu reino, não feito por mãos humanas, vindo de uma pedra não tirada com mãos humanas, mas vinda de mim mesmo, o meu reino destruirá todo o poder e toda a presunção humana. E o meu reino se estabelecerá e encherá toda a terra. Essa é a esperança que estava dentro do sonho de Nabucodonosor e que atinge Daniel com louvor. Quando Daniel toma esse significado, ele louva a Deus, porque Deus é o que muda as estações e é o que destrona os reis. Esse poder que chega em Daniel. Mas vamos lembrar de novo lá da fala dos magos. Os deuses não andam entre os mortais. Deus está falando, olha, o templo está destruído, mas eu estou com o meu povo, eu estou com vocês, eu estou aí no exílio, eu sou Deus também no exílio, eu sou Deus também do exílio, eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês. E Daniel traz a interpretação dizendo, olha, Deus está sim entre os mortais, Deus está aqui, Deus está reinando. Mas ele também aponta para uma realidade, quando Deus se veria de maneira visível mesmo entre os mortais. E essa realidade é a realidade da vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, fala que o verbo se fez carne. O verbo, que era Deus, né? Diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E fez a sua habitação entre nós. E fez a sua casa entre nós. E esse é Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Se Deus se manifesta entre os mortais, em Cristo ele habitou de maneira visível e numa interação com mortais. E mais, em Cristo ele se fez como os mortais, porque Cristo também enfrentou a morte como nós enfrentamos. Então, Daniel representa que ele toma uma atitude de demonstrar o reino de Deus presente no meio do reino da Babilônia, apontando para algo ainda maior, que era o próprio Cristo, maior que Daniel, o próprio Cristo, habitando entre nós e nos mostrando a glória de Deus, né? Nós vemos a glória cheia de graça e de verdade, o unigênito do Pai. João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou a nós. Então, em Cristo, nós vemos aquilo que os magos diziam que era impossível, Deus habitar entre os mortais. E por que isso é importante? Porque o significado do sonho do rei é o significado da habitação de Cristo entre nós. Porque o significado do sonho do rei é a esperança que nós temos agora. O significado era, olha, há impérios humanos, há muitos impérios humanos, e um virá depois do outro, mas virá um reino eterno, que nunca terá fim, e esse reino destruirá toda a presunção humana, esse reino destruirá todo tipo de poder humano, e ele manifestará o reino e o poder do próprio Deus. A casa de Deus é destruída, a cidade santa está destruída, mas Deus não está derrotado, Deus não está morto, Deus reina e o seu reino vem para destruir também toda a pretensão humana de se elevar ao ponto de ser Deus. Essa esperança é a nossa esperança. E dessa forma, Daniel demonstrar que o poder do reino de Deus atuava nele para ele interpretar o sonho é também como nós, igrejas,
atuamos. Nós, igreja, não somos o reino de Deus, mas nós, igreja, demonstramos que Deus anda entre os mortais, porque nós somos o templo do Espírito, porque nós somos, como igreja, a casa de Deus. Então nós anunciamos esse reino que vem, nós caminhamos mostrando que o reino vem, nós caminhamos nos submetendo ao reino de Deus e não nos submetendo aos reinos do mundo que serão destruídos. E nessa ação de Daniel, o que ele mostra é que o Deus de Daniel é maior do que o imperador da Babilônia, que se dizia divino, porque o imperador da Babilônia não pôde interpretar o sonho, mas em Daniel Deus fez aquilo que só os deuses podem fazer, que é adivinhar e interpretar o sonho. Esse poder e esse maravilhamento acontece na igreja. As pessoas precisam olhar para nós e ver e pensar, olha, ali está acontecendo uma coisa que só os deuses podem fazer. Mas o que é que só os deuses podem fazer? E aí eu não estou falando só de questões mágicas, eu não estou falando de questões de adivinhação, não. Nós somos chamados para fazer o que só Deus pode fazer entre os mortais. E o que Deus fez entre os mortais? Amou até a morte. Porque Jesus Cristo é o Deus entre os mortais. E Jesus Cristo amou até a morte. E nós, como igreja de Deus, anunciamos o reino de justiça e amor de Deus, amando até a morte. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, diz que o reino de Deus é o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o perdão dos pecados. A característica do reino de Deus é ser um reino de pessoas perdoadas. Então nós agimos com perdão, nós agimos com justiça, nós manifestamos todo o bem do reino de Deus. Tudo aquilo que a gente aguarda da justiça de Deus manifestada na terra, manifestada em nós, tudo aquilo que a gente aguarda do céu, a gente demonstra agora. No céu não vai ter doença, essa nossa realidade tem doença. Então o que nós fazemos a respeito da doença? Nós amamos os doentes, nós visitamos os doentes, nós cuidamos dos doentes. No reino dos céus não vai ter fome, mas nessa nossa realidade tem fome. Como a gente anuncia que não tem fome no reino dos céus? Dando alimento aos famintos. No reino do céu haverá justiça. Como é que a gente faz para mostrar a justiça do reino de Deus nesse mundo injusto? Vivendo de maneira justa. No reino do céu terá amor, como nós demonstramos o reino do céu nos dias de hoje, amando, amando e amando, sempre, sempre, sempre. N.T. Wright, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do nosso tempo, diz que o amor é o alimento do reino de Deus e nós precisamos adquirir o paladar por ele nessa vida. A gente precisa desenvolver esse nosso paladar pelo amor, amando para o dia em que o reino de Deus se manifestará com plenitude. Esse reino de justiça, de igualdade, de fidelidade, esse reino de amor. Então nós precisamos agir pelo mesmo amor. Nós precisamos andar como Daniel, sinalizando a realidade desse reino, que é um reino eterno. E o texto diz que o sonho do rei falava de uma montanha, não é, de uma pedra que quebrava a estátua e ela crescia, crescia, crescia até tomar toda a terra e ela representava o reino de Deus. É isso que vai acontecer. Lá em Efésios capítulo 1, a palavra de Deus diz que para que o Filho fosse cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, que é a plenitude, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. A igreja é a plenitude do que torna todas as coisas plenas. A igreja é o enchimento daquilo que enche todas as coisas. Significa que Deus vem em Jesus, dado à igreja, a cabeça da igreja, nós somos corpo dele, e ele nos enche, e a partir de nos encher, ele enche o mundo. Essa é a pedrinha, aquela pedrinha que vai tomando todo mundo a partir da igreja. Nós não estamos falando só de um reino dos céus, nós estamos falando de um reino de Deus que começa em nós. Começa em nós, com essa pedrinha, destruindo as pretensões humanas, mas crescendo, 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 e enchendo toda a terra, à medida que nós proclamamos esse reino e mais pessoas se submetem ao reino de Deus, ao reino do amor de Deus. É isso, meus queridos. Que Deus nos abençoe e que sejamos fiéis ao reino de Jesus Cristo.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora.
Estamos chegando ao final do nosso culto, queridos. Que tenha sido edificante, que a palavra de Deus esteja no coração de cada um de nós e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós encerramos esse momento de culto online, mas o culto ao nosso Senhor continua todos os nossos dias, em todos os momentos, não é? Vamos orar, queridos, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus, Rei de toda a terra, aquele que é o nosso Rei, de quem nós somos súditos, mas aquele que é o nosso Pai, de quem nós somos filhos. Nós louvamos o Teu nome mais uma vez e clamamos, ó Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós e que nós experimentemos mais e mais do reino do Senhor. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.